Bom, gente, então, boa tarde, né, todo mundo aí. Dando continuidade aí mais a uma aula de desenho de estrutura do quarto ano. Vou apresentar a tela aqui para vocês. Queria saber se vocês estão conseguindo visualizar, tá? Vou apresentar. Quando eu apresentar, estão conseguindo ver? Sim. Sim, né? Então vamos lá. Só pegar aqui um projeto de arquitetura. Ah, não, peraí. Para que a gente comece aqui, tá? Deixa eu puxar aqui o AutoCAD. Pronto, vocês estão conseguindo ver o AutoCAD agora? Sim. Pronto. Então, aqui o que é que acontece, tá? A gente vai começar a fazer o procedimento que normalmente é utilizado quando a gente pega um projeto de estrutura, tá? O que é que acontece, né? É mais ou menos assim, né? Pode... A gente pode pegar um projeto de estrutura, né? E, por exemplo, você monta seu escritório lá, cada um pode fazer o projeto de arquiteto, o projeto de estrutura, né? Ou qualquer projeto que você vai fazer da sua forma em específico, né? Então, não existe um passo a passo, digamos assim, que ele seja padrão para você fazer um projeto. Mas eu vou ensinar para vocês a forma como eu faço, tá? Que é a que eu acho mais adequada. Mas lembrando sempre que quando você está lá na prática, né, na sua profissão, quando você está lá trabalhando, você pode criar a sua metodologia para fazer o projeto, né? Quando eu falo isso é em relação aos passos, né, o passo a passo para fazer o projeto. Então, eu vou fazer com vocês o projeto dessa casinha aqui, tá? Que eu quero que vocês acompanhem. Então, a primeira coisa que a gente faz, né? A primeira coisa que vai ser feita quando a gente pegar esse projeto é justamente receber a arquitetura, né? No nosso caso, a arquitetura, ela é esse conjunto de plantas que eu mostrei ali para vocês, tá? Que eu mostrei ali para vocês. Então, deixa eu só ajeitar aqui, organizar isso aqui tudo, tá? Que eu vou escrever para vocês esse passo a passo. Quem aqui tem domínio do AutoCAD, né? E quem não tem dessa turma? Eu não tenho. Não tem, né? Pronto. Mas o AutoCAD é uma ferramenta de extrema importância, mas existe o seguinte, tá? Deixa eu só botar aqui logo para vocês os tópicos para a gente começar a conversar sobre isso. Então, desenho de estrutura. Eu vou colocar uma frase aqui que eu quero que vocês prestem muita atenção nela, tá? É o seguinte, ó. Desenhar é diferente de projetar, tá?
Então, o que a gente vai aprender nessa disciplina é como projetar uma estrutura. Como é que você desenha uma estrutura? O desenho, né, ele vem lá do AutoCAD, do Revit e daquelas outras ferramentas, ou então você faz um desenho na mão, enfim. Essas são as formas que você desenha, né, uma estrutura. Então, isso aí é desenhar, é você representar graficamente a sua estrutura. O que é projetar uma estrutura? Projetar uma estrutura é você fazer um procedimento mais amplo. Projetar uma estrutura é você pegar a partir da arquitetura que você tem lá da sua edificação, você definir, calcular e dimensionar qual vai ser o conjunto de elementos estruturais existente para que aquela sua estrutura ela não venha a ruir, né? Deixa eu só passar esse cara aqui. Tá? Então, o que é que acontece, né? O que é você projetar uma estrutura? Projetar uma estrutura é eu dizer a vocês, por exemplo, que eu tenho esse cômodo aqui, né? Ele vai ter aqui 8 metros. Por 3 metros, por exemplo, e eu vou ter que fazer o projeto dessa estrutura. Então, o que é que consiste, né, em você fazer esse projeto? Consiste em você definir onde é que estão lá os pilares, né? Você definir a quantidade de pilares. Se você vai botar, por exemplo, 4 pilares, você vai colocar 6. Você vai definir aqui onde é que vai ficar as suas vigas. Então, por exemplo, se você vai colocar somente essas vigas aqui, ou se você vai passar uma viga aqui no meio, ou se você vai passar essa outra viga aqui. Então, o que é que acontece? O desenho, ele é totalmente diferente do projeto. O projeto, ele consiste, né, ele é muito mais amplo e consiste desde você fazer essa definição aqui que a gente está fazendo, até você fazer o desenho, né, entregar para seu cliente. Então, por exemplo, não adianta nada você saber fazer modelagem 3D de estrutura no Revit, por exemplo, se você não sabe qual é a quantidade de pilares que você vai colocar ali na sua estrutura. Então, é muito comum que os alunos e até os profissionais mesmos, eles se preocupem em aprender as ferramentas, principalmente as ferramentas de CAD, mas eu vou dizer uma coisa para vocês que é uma realidade, assim. Uma ferramenta de CAD, você aprende ela dentro de uma semana. Se você trabalhar 8 horas por dia utilizando o AutoCAD, daqui a uma semana você já vai estar fazendo um projeto aí, né? 2 semanas, você já vai estar fazendo qualquer tipo de projeto. O que é que você não aprende em 2 semanas? Você não aprende em 2 semanas a teoria necessária para que você tome decisões em relação ao seu projeto estrutural, tá? Então, eu vejo muito aluno cobrando essa questão de utilizar esses softwares, que é extremamente importante, né? Principalmente quando você vai estagiar e tudo mais. Mas, né, não adianta você saber desenhar muito bem se você não sabe projetar, né? Então, eu vou dar meu exemplo. Quando eu entrei no escritório de estrutura para fazer meu estágio, eu não sabia, nunca tinha mexido no CAD e tinha feito sempre meus desenhos na mão. Dentro de uma semana, mais ou menos, eu aprendi a desenhar praticamente tudo que eu precisava, né? Mas os conceitos de estrutura, eu percebia que tinha gente ali que estava desenhando há muito tempo, mas não conseguia entender os conceitos de estrutura para tomar essas decisões, né? E assim, é claro que seria muito bom se no IF a gente tivesse condições de ter um curso de AutoCAD, por exemplo, para todos vocês, né? Vamos fazer um curso de AutoCAD, como a gente já fez em outras vezes, e se a gente tivesse presencialmente, eu também iria me esforçar para a gente fazer isso. É de extrema importância, é muito válido a gente ter os cursos de AutoCAD, né? Não desmerecendo também o AutoCAD, mas, assim, o AutoCAD, ele é fácil, tá? Ele é fácil de você aprender, não é um software difícil. Na verdade, qualquer software, né, que você vai aprender, não demora muito tempo para que você esteja dominando ele. Agora, você fazer o projeto em estrutura é totalmente diferente, né? E como eu disse, o que é que consiste um projeto de uma estrutura? Consiste em você visualizar aquela edificação e conseguir, dentro dela, encaixar um sistema estrutural que funcione bem, né? Então, principalmente vocês como técnicos, né? Vocês vão ser técnicos de edificações, vão ser donos de escritório, vão tomar decisões em relação a isso, vocês precisam entender, né,
aplicação dos conceitos de resistência dos materiais, de física, de mecânica, para que vocês tomem essas decisões, né? Então, isso aqui é uma coisa que eu sempre gosto de explicar aos meus alunos. Então, tanto é que na disciplina de desenho de estrutura, eu não cobro que os desenhos eles sejam feitos no AutoCAD ou em qualquer, né? Se você puder fazer, ótimo, porque você já vai estar mais próximo da sua atuação profissional. Se você não quiser fazer, eu também não me importo, que eu vou analisar se a sua estrutura ela vai ser bem feita, né? Até porque, já adiantando para vocês, nessa disciplina cada um vai fazer um projetinho, tá? Então, é mais ou menos isso, né? Então, antes que vocês perguntem, quem não tem o CAD pode fazer na mão, pode fazer na folha de papel. Professor, aqui em casa não tem papel, pode riscar na parede, não tem parede, pode riscar no chão, não tem problema. O que eu quero é que vocês façam um desenho da estrutura com as decisões corretas, tá? Eu vou fazer no AutoCAD, eventualmente eu faço aqui também, né, no Python. Se vocês quiserem fazer no Python, pode fazer também. Se quiser fazer no celular, colocando lá aqueles, né, aqueles riscozinhos lá, né, não tem problema nenhum. Mas o que eu quero é que vocês façam a estrutura bem, tá? Tem alguém falando aqui. Acho que tem 4... Pode desenhar no quintal, não tem problema nenhum, tá? Pode fazer. Então, o que é que acontece, tá? Você precisa receber o projeto arquitetônico. E o que é importante que você tenha no projeto arquitetônico, né? Planta baixa, locação e situação, planta de coberta com locação do reservatório, e cortes e fachadas. Então, tudo aqui é imprescindível, né, para que a gente faça um projeto de estrutura, né? A planta baixa, porque a planta baixa, né, nesse nosso caso aqui, a planta baixa, né, ele vai definir onde tem as paredes. A gente precisa saber onde tem as paredes, obviamente, para fazer o projeto de estrutura. A gente precisa saber a locação e situação. Esse desenho ele não veio com locação e situação, tá? Mas por que eu precisaria saber a locação e a situação? Aqui, como esse telhado aqui ele já está passando, eu sei que isso aqui não está encostado no terreno. Mas isso aqui, em geral, é por conta das fundações, ó. Imagine que essa casa ela tivesse esse terreno aqui, ó. Tá? O que é que acontece? Se eu colocasse um pilar nesse canto, a fundação dela iria passar o terreno. Então, eu preciso saber da locação e a situação da minha obra, ou se pelo menos existe alguma parede que é de divisa ou não, tá? Além disso, eu preciso da planta de coberta com a locação do reservatório. Então, seria essa plantazinha aqui, ó, com a locação do reservatório. Por quê? Porque o reservatório, em geral, ele é uma estrutura que fica, né, lá em cima, tirando alguns outros sistemas de hidráulica, mas ele fica lá em cima e tem um peso considerável, concentrado, e que a gente precisa fazer uma estruturazinha de suporte para ele, né? Então, é essencial isso. E cortes e fachadas. Cortes, porque a gente precisa saber o nível que vai ser a coberta, enfim, tá? Então, essa planta aqui vai ser a planta que eu vou utilizar, né? Que eu vou utilizar para fazer o meu projeto. O que é que eu vou colocar como atividade para vocês, né? Cada um procure na internet aí, né? Um projeto arquitetônico, eu vou colocar lá depois como uma atividade, mas um projeto arquitetônico de uma residência unifamiliar, tá? Pode fazer até em dupla, tá? Pode fazer até em dupla, isso aqui, não, eu não me importo se for em dupla, não, tá? Então, eu vou passar todo o passo a passo para vocês, para que vocês vão fazendo aqui esse projetinho, né? E aqui, ó, eu vou escrevendo esses passo a passos.
ao longo das nossas aulas, né? Alguém tem alguma dúvida, gente? Vocês estão conseguindo entender? Mais ou menos. Mais ou menos dúvida ou mais ou menos conseguindo entender? Entender. Então, ó, aqui, né, o recebimento do projeto de arquitetura. Eu vou colocar os passo a passo, né? Eu comecei com a conversa inicial, mas eu vou colocar os passo a passo aqui para que vocês entendam. Qual é a segunda parte, né? O que é que a gente vai fazer na segunda parte? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer a limpeza do projeto estrutural, ou do projeto de arquitetura. O que é a limpeza do projeto de arquitetura? Né? O projeto de arquitetura chegou para a gente, aí o arquiteto desenhou esse negócio aqui. Isso aqui não interessa para a estrutura. Né? Isso aqui não vai mudar nada na estrutura da casa. O arquiteto desenhou uma flor. Ah, pode apagar essa flor, que isso aí não interessa para a gente. Né? Isso aí vai interessar para a decoração. O arquiteto desenhou o box. Isso aqui não interessa para a gente, tá? Nem isso. Então, a gente tem que fazer a limpeza do projeto de forma que a gente deixe somente os elementos necessários para a elaboração do projeto de estrutura, né? Porque aqui, o projeto de arquitetura, ele tem um caráter bem, né, visual, estético. Então, por exemplo, esses detalhes da porta, isso aqui faz a diferença. Mas para a gente, isso aqui não interessa. O que interessa é saber onde as portas estão, né? Então, normalmente eu tiro elas. Por quê? Porque eu não posso passar um pilar dentro da porta, né? Acho que ninguém vai fazer um projeto de uma estrutura com um pilar passando dentro de uma porta, né? Não fica legal, tá, gente? Então, a gente precisa saber onde tem as esquadrias, né? Ó, por exemplo, a gente precisa saber que aqui tem uma janela. Não precisa saber que a janela é nesse formato e tudo mais. Tem a questão estética. Então, eu posso até deixar assim, ó, tá? Então, isso aqui seria a limpeza do projeto de arquitetura. Ah, professor, não vou fazer no CAD. Não tem problema. Você pega lá, né? Vai lá na internet, procura um projeto de arquitetura e faz esse desenho aqui somente das paredes, tá? Ah, professor, precisa ser em escala, precisa ser com aquelas... Não, precisa ser bem feito, né? Legível, mas não precisa de nenhum rigor, assim, em relação ao desenho técnico, não. Isso eu não vou cobrar de vocês, tá? Quem quiser fazer, ótimo. Eu acho louvável quem gosta de fazer as coisas bem feitas, né? Entregar um trabalho bacana, né? Mas quem não quiser fazer, aí é com vocês, tá? Quem quiser fazer aí. Mas seria interessante que vocês fizessem na escala e tudo mais, por uma questão de treinamento, né? Para a questão profissional de vocês. Mas o que vai ser, de fato, cobrado na disciplina como avaliação é se a estrutura está bem feita ou não, tá? Então, né, por exemplo, fogão, a geladeira, isso aqui não interessa pra gente, né? Esse balcãozinho, eu vou até tirar isso aqui, porque isso aqui é uma meia parede, tá? Então, ó, isso aqui se chama de limpeza do projeto de estrutura. Outra coisa também, né? É comum que os arquitetos, eles também coloquem sugestões de locais onde tem os pilares lá. Se você perceber que o arquiteto ele tem algum conhecimento sobre estrutura, né, que não é comum, tá? Não é comum porque é uma área de especialidade de engenharia, mas apesar de que pode acontecer, aí você dá uma olhadinha nesses pilares. Se não, pode apagar esses pilares aqui, a gente não precisa seguir, né, isso daqui. Claro, existem obras, né, de outras naturezas que o pilar ele também faz parte da arquitetura, mas em geral não é o nosso caso, tá? Então a gente faz toda a limpeza do projeto, tá? Então pronto, aqui está toda a limpeza. Todo mundo entendeu essa limpeza? O que é que precisa ficar aqui, ó? Onde tem as esquadrias, tá? E onde tem as paredes. Todo mundo compreendeu isso aqui? Alguém tem alguma dúvida?
Todo mundo compreendeu, né? Então, pronto. Qual vai ser o meu terceiro passo? Tá? O terceiro passo vai ser colocação do eixo das cintas, tá? O que são as cintas? Isso aqui a gente já viu, tá? Mas eu vou pegar aqui uma estrutura para mostrar para vocês, né? O que vai ser uma cinta? A cinta são essas vigas, né? Aqui embaixo, ó, que serve para quê? As vigas elas servem para pegar a carga das alvenarias do térreo. Então prestem atenção, né? Aqui vai ter a alvenaria do térreo. Para onde é que essas cargas elas são transmitidas? Elas são transmitidas para as cintas, que por sua vez transmitem as vigas para aqui, né, para o pilar, e eles transmitem essa carga lá para o solo, né? Como é que seria aqui um esquema, né? Imagine que aqui eu tenho um solo bom, tá? Aqui embaixo eu tenho um solo bom, aqui eu tenho um solo ruim, e aqui eu preciso fazer uma parede de alvenaria. Eu não posso colocar a parede de alvenaria em cima do solo ruim. Qual seria a outra opção que eu tinha? Cavar até lá embaixo e fazer essa parede de alvenaria. Só que isso aqui Ou não é uma opção. melhorar o solo. Oi? Ou melhorar o solo. Eu posso melhorar o solo também, né? Mas isso aqui não é a melhor opção, né? Porque qual é a melhor opção? Eu pego essa alvenaria e crio uma estrutura, ó. No caso aí seria estaca, é a Não, fundação. veja só, aqui é simples, ó. Eu coloco uma viga aqui, que vai estar ligada nos meus pilares, né? E dou meus pilares, eu coloco minha fundação aqui, apoiada sobre o solo bom. Que é justamente essa situação aqui, ó. Né? Tem a alvenaria, ela está apoiada sobre essa cinta. Aqui a gente transmite essa carga para os pilares e os pilares transmitem para a fundação. Professor, o que é cinta? Cinta são as vigas que pegam a alvenaria do térreo e transmitem a carga dela para os pilares e dos pilares para a fundação. Ah, professor, mas eu fui na obra e o cara chamou cinta a viga do primeiro pavimento. Problema dele. Em relação à estrutura, a cinta é isso. O que é que a gente tem que saber? A gente tem que saber que nós, como técnicos, a gente vai trabalhar com diversas áreas, digamos assim, e a gente precisa entender a linguagem de cada uma, tá? Então, por exemplo, você precisa entender que na obra o pedreiro lá, ele está falando, aqui é o cinturão, aqui é uma cinta. Beleza, você pode ir lá na obra e falar isso aí com ele. Mas não é por conta disso que você vai colocar, por exemplo, que você tem uma cinta no relatório técnico. Até porque se você chegar em qualquer lugar do país, né? Por exemplo, para que se existe a língua culta, né? Por que você não pode escrever um relatório ou fazer um projeto utilizando uma linguagem informal? Porque, tipo, já pensou se você coloca algo que é regional e o cara vai receber esse seu relatório lá no Rio Grande do Sul, ou então o cara vai traduzir para outra língua e lá tem uma palavra que a gente só usa aqui, né? Por exemplo, eu vou fazer um relatório e coloco: o engenheiro estava aperreado. Aperreado é algo que a gente só usa aqui. Se um cara for ler lá no Rio Grande do Sul, ele não vai entender o que é aquilo, então lá pode ter outro significado, entenderam? Do mesmo jeito, os nomes técnicos, eles precisam ter um padrão quando você está falando de relatório, de laudo, de projeto. Isso serve para qualquer área do conhecimento, tá? Mas a linguagem que é falada no dia a dia, você precisa entender também, né?
ela pode ser diferente. Então, quem trabalha com construção civil trabalha com diversos níveis, né, dentro de uma empresa. Por exemplo, vai ter hora que você vai estar trabalhando com um cara que é um investidor e tem hora que você está lá trabalhando com um servente. É normal que essas pessoas, né, pelo ambiente que elas frequentam, ela tem linguagens diferentes, né? O servente, o pedreiro, tudo eles estão ali naquela linguagem de obra. Às vezes você vai falar com um cara que está se relacionando lá com economistas e tem a linguagem lá da economia. Então, quem trabalha com obra precisa realmente ter versatilidade em relação a diversas questões, né? Por exemplo, tem hora que você vai estar trabalhando com valores milionários e tem hora que você vai estar tendo que trabalhar com centavos ali relacionado a um prego, um parafuso da sua obra. E tudo é importante, tá? Então, quem trabalha com construção civil trabalha com diversas escalas em diversas áreas do conhecimento. Então, os nomes técnicos vocês precisam saber para que isso não gere confusões quando vocês estiverem trabalhando com algo técnico, tá? Então, locação dos eixos das cintas. Então, cinta, independente do que vocês já ouviram por aí, isso aí não interessa. Tecnicamente, cinta são essas vigas aqui que eu mostrei para vocês, tá? Ah, professor, quando eu estiver numa obra, eu posso chamar isso aqui de cinta? Numa obra pode, mas num relatório técnico, num projeto ou algo do tipo, não. Então, o que é que acontece? Ó? Eu vou precisar ter cinta toda vez que eu tiver alvenaria. Se eu tiver uma alvenaria aqui, eu preciso ter uma cinta, porque a alvenaria não pode ser feita em cima do terreno. Ela precisa de uma estrutura de suporte. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Tá, eu vou colocar o que eu chamo de eixo, né? Vocês lembram lá que elementos estruturais lineares são definidos pelos eixos, né? Eu coloco os eixos aqui, ó, essas linhas, depois eu vou colocar onde eu vou ter cinta na minha obra, né? Isso aqui representa que eu vou ter uma cinta. Então, eu estou colocando aqui, ó, todas as cintas que eu vou precisar ter na obra. Ah, e onde é que eu vou precisar ter cinta? Eu vou precisar ter cinta onde tiver alvenaria, tá? Todo mundo está compreendendo isso aqui? Vitor, as cintas, então, são semelhantes ao baldrame, O nome baldrame, tecnicamente, ele é para quando você não tem pilar aqui, entendeu? Por exemplo, imagine que esse solo aqui, ele é um solo bom, né? Mas ele está aqui em cima, entendeu? Que, na verdade, a gente nem usa essa nomenclatura viga baldrame em técnicas. A gente chama de sapata corrida. Isso aqui é uma sapata corrida, tá vendo? Ou seja, você só tem aquela vigazinha ali e ela descarrega a carga diretamente no terreno bom aqui. Ó. Você não precisa que essa carga vá lá para baixo, entendeu? Entendi. Está apoiado aqui, ó. Isso aqui é popularmente chamado de viga baldrame, né? Tá? Mas sim, está diferente. Bom, a gente coloca aqui os eixos, né? O que é eixo? São as representações que passam pelo centro dos elementos estruturais. Então, tá aqui esses eixos, né? Então, ou seja, aqui embaixo de tudo isso eu vou precisar ter cinta. Então, vou desenhar isso aqui, tá? Desculpa aí, gente. Alguém não compreendeu isso aqui ou está todo mundo ciente do que é para ser feito? Repete só esse final, por favor, Vitor. Qual exatamente? Falando das cintas? Sim. Ó, onde tem alvenaria, eu preciso ter cinta. Você está entendendo que eu estou aqui construindo a minha estrutura, né? Quando eu tenho um elemento linear, a gente viu isso, que é um elemento linear, ele tem um eixo, ele tem um lado muito maior do que os outros dois. A gente representa normalmente ele pelo seu eixo, né? Que é uma linha que passa no centro dele. Então, eu estou colocando o eixo das vigas aqui, né? O centro delas. Tô só, tá?
Quando eu disse para vocês que era importante saber a classificação dos elementos estruturais, é porque quando a gente vai desenhar esses elementos estruturais, cada um tem uma forma de ser representado. O elemento linear, o elemento bidimensional, o elemento tridimensional e assim sucessivamente. Todo mundo compreendeu isso aqui? Aí sempre vai precisar ter cinta, independente da obra. Se você for fazer uma obra em cima da, por exemplo, ó, isso aqui, né, já é um critério de fundações. Eu acho que é comentado em mecânica dos solos, mas imagine que isso aqui tudo é rocha, entendeu? E você vai fazer uma parede aqui em cima. Você não vai quebrar a rocha para fazer uma sapata, né? A não ser que seja um prédio de vários andares, tudo. Aí o que é que você faz, né? Você coloca a fundação aqui, né? Tá entendendo? Faz uma fundaçãozinha corrida. Vocês estão vendo solos? Sim, quase não, mas sim. Estão vendo o quê? No articulação de solos. O outro na atividade foi falando sobre erosão e essas coisas. Pronto. Mas talvez vocês vejam alguma coisa de fundações mais para frente ainda. Esse tipo de sapato aqui é quando você tem uma carga pequena, tá? E você tem um solo bom. Então você não precisa descer a sapata corrida, tá entendendo? Isso aqui se chama sapata corrida. Ó. A fundação ela é superficial. E isso aqui é quando você não vai apoiar a sua estrutura aqui, você vai apoiar ela mais embaixo. Ó, isso aqui é uma sapata, né, isolada. Aqui estão vindo as cintas, tá? Aqui estão vindo as cintas. As cintas ela vem aqui, 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 aqui. E a carga dela vai sendo transmitida para o solo lá embaixo. Se o seu solo for muito bom aqui em cima, você não precisa fazer isso aqui, tá? Como eu estou dizendo para vocês. Entenderam? Sim. Pronto. Então, é isso aqui. O que é que acontece? Né? Isso aqui, eu fiz minhas cintas lá. Eu vou fazer o seguinte com vocês. O primeiro trabalho de vocês vai ser isso aqui. Procurar um projeto arquitetônico, fazer a limpeza do projeto ou o desenho e o eixo das cintas. Certo? Para quem tiver AutoCAD, eu vou postar isso aqui lá no Classroom. Funciona no celular? Oi? Funciona no celular isso aí? Celular? Sim. Se você tiver AutoCAD no celular, funciona, mas... Eu tenho. No caso do desenho tá sendo no celular. Pronto, beleza. Acho que manda só o desenho limpo ou pode colocar, tipo, as duas versões, ele limpo e ele, como a gente pegou? Pode botar as duas. Mas o que eu quero mesmo é isso aqui, tá? Isso aqui é o que eu quero. Eu vou colocar lá essa atividade para vocês agora. Beleza? Beleza. Pronto, gente. Então, por hoje é só. Até a semana que vem. Professor, deixa eu dizer. Diga aí. No caso, a revisão é hoje, é?